Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui na praça aqui, localidade Córrego dos Cardoso, Bom Princípio do Piauí. Temos aqui mais o irmão Tonho, estamos aqui mais o irmão Davi, para trazer, irmãos, a palavra de Deus aqui para esse povo. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, possa tocar no coração, irmãos, desse povo aqui. E que hoje, irmãos, nós vamos trazer aqui um pouco da palavra de Cristo Jesus para esse povo. Amém? Que os irmãos fiquem com a paz de Cristo Jesus. Se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo triste vai chorar amargamente. Através deste hino, deixo-me um conselho. Aceita Cristo agora, aproveita o ensejo para subir com Jesus no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor Jesus faz um convite a todo ser humano. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo triste vai chorar amargamente. Através deste hino, deixo meu conselho. Aceita Cristo agora, aproveita o ensejo. Terra, quem protege agora é um Senhor que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e respirar.
então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para ele te ver. De qualquer lugar que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja ele vai morar. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, o Senhor, pela sua rica misericórdia, Ele está permitindo que nessa tarde, se aproximando da noite, Ele permitiu que nós viéssemos até esse lugar para anunciar as boas novas de salvação. Como Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então nós estamos nesse dia hoje aqui para anunciar gratuitamente Jesus Cristo para você. Como o próprio Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante. Você vê o discípulo de Jesus, juntamente com ele, indo de cidade em cidade, pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios, gratuitamente. Como ele fala também lá em Mateus capítulo 8, ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Então a palavra de Deus, ela é gratuita para mim e para você, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Se alguém tenha sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a salvação, ela é gratuita para mim e para você. Não precisa você pagar nada, não precisa você dar 10%, não precisa você dar o seu dízimo, a sua oferta para que você possa ser salvo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé na obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Somente por meio disso nós teremos a salvação.
não é por você dar o seu dinheiro, não é por você dar aquilo que você tem para as religiões, como a maioria dos líderes religiosos pregam, que você tem que dar aquilo e aquilo outro para você ser salvo. Nada disso. Jesus, ele diz lá em João 5,39: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você vai encontrar a vida eterna onde? Numa religião? Num líder religioso? Num líder político? Não. Você vai encontrar a vida eterna em Jesus Cristo. Religião nenhuma vai salvar ninguém. A religião evangélica não vai salvar. Religião católica, Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, nada disso vai salvar você. Você acender uma vela, você fazer uma missa, nada disso vai salvar você. Se você não crer na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, se você não se arrepender de todo o seu coração e pedir perdão pelos seus pecados e crer em Jesus Cristo, nada que você for fazer vai lhe salvar. Nem que você dê tudo aquilo que você tem para as religiões, para os líderes religiosos, nada disso vai lhe salvar, porque o preço da salvação já foi pago na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, quando Jesus se entregou e foi crucificado numa cruz. Ele pagou o preço, como a Bíblia diz que ele nos comprou por um alto preço, o preço de sangue. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço. Não precisa você pagar mais nada. Não precisa você dar aquilo que você tem para as religiões. Mas os líderes religiosos, eles não falam isso para você. Eles dizem que você tem que fazer aquilo e aquilo outro. Diz que você tem que dar 10% do seu dízimo cada mês. Você tem que tirar 10% daquilo que você ganha para dar para Deus. Eles falam assim, senão você não será salvo. Ou seja, eles, como o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele diz: com palavras fingidas farão negócio de vós por avareza. Então, por ganâncias, os líderes religiosos farão negócio com as pessoas com palavras fingidas. É só você olhar para as religiões, todas elas, todos os líderes religiosos, eles são milionários. Você olha para a vida do Edir Macedo, Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, para nós não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas o que o Edir Macedo é? É um milionário, dono da Universal, é um milionário. Você olha para a vida do R.R. Soares, milionário. Você olha para o Valdomiro, milionário. Você olha para os líderes das igrejas assembleias, são milionários. Você olha para o catolicismo romano, Papa Francisco, milionário. Aonde Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou que não devemos ajuntar tesouros na terra, mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e nem os ladrões roubam. Mas aí os líderes religiosos, eles enganam as pessoas com palavras fingidas, palavras fictícias, com fábulas, com prosperidade, pregando que você vai ser rico, milionário, vai ter uma casa boa, um carro novo, se você der os seus 10%, aonde a palavra de Deus não ensina isso. Você sabe como foi que Jesus começou a pregar? Lá em Mateus capítulo 4, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a salvação é por arrependimento, não é por aquilo que você está dando, não é por aquilo que você pode dar, é pelo arrependimento. Arrepender e crer na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas os líderes religiosos, eles não pregam isso. Eles dizem que o templo feito de tijolos, colocado no teto, é a casa de Deus. Mas você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, versículo 48, que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Então Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Mas aí os líderes religiosos não falam isso para você. Eles falam que aquelas construções que eles fazem é a casa de Deus. Eles dizem, vamos para a casa de Deus. Se a Bíblia está dizendo que Deus não habita dentro de templo feito por mãos humanas,
Deus ele não pode habitar dentro de um templo feito por mãos humanas. Você sabe onde Deus habita? Deus habita dentro daqueles que fazem a vontade dele, dentro daqueles que recebem Jesus Cristo como seu Salvador. Deus habita dentro deles, como está lá em, se não falar a memória, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Não é dentro de 4 paredes que Deus mora. Mas os líderes das religiões dizem, não, constrói um templo, constrói uma casa e diz que é a casa de Deus, Deus que habita ali. Mas a Bíblia diz que ele não habita dentro de templo feito por mãos humanas. Aí eles constroem templos e convidam as pessoas para lá, levam as pessoas para lá para fazer comércio da vida das pessoas, como o apóstolo Pedro fala, que eles irão fazer comércio de voz com palavras fingidas. Por que é que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas e eles constroem os templos? Justamente para levar as pessoas para lá, para enganar as pessoas, para fazer negócio com a vida das pessoas, para tirar aquilo que eles têm. Aí eles dizem, se você der os seus 10%, você vai ser próspero. Você sabe quem é que prospera? Eles prosperam, enquanto os seus membros vão de cada dia a pior, enquanto os seus membros muitas das vezes não têm o que comer e tira 10% do que tem para dar para eles, enquanto eles têm casa boa, carros novos, têm mansões no exterior, os seus filhos nas melhores escolas, se formando. Tem líderes religiosos, pastores aí que tem salário de 100 mil reais. Aonde você viu os discípulos de Jesus que andaram com ele? Me mostre nas escrituras algum deles ser rico, ser milionário. Nenhum deles. O próprio Jesus ele diz, olha, que ele não tinha onde repousar a cabeça, ele não tinha onde repousar a cabeça. O próprio Jesus falou isso. E os líderes religiosos hoje, eles usam o nome de Jesus para enriquecer à custa das pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas são ignorantes em quê? Não examinam as escrituras. A Bíblia diz lá em Oséias 4,6 que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Então o povo perece, o povo é enganado por falta de conhecimento, por falta de examinar as escrituras. Para você ser salvo, você não precisa de uma religião. Para você ser salvo, você não precisa de um líder religioso. Para você ser salvo, você não precisa de um líder político. Nada disso você precisa. Você precisa, sabe de quem? Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Para você ser salvo, você não precisa de uma imagem de escultura dentro de casa, acender vela para ela. Nada disso você precisa. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus ia de cidade em cidade, juntamente com seus discípulos, pregando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus para as pessoas. Ele nunca cobrou 10% de ninguém. Ele nunca andou atrás daquilo que as pessoas tinham. Como o apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 33, 34, ele diz, olha, o apóstolo Paulo, ele falando, olha, de ninguém cobicei ouro, prata e as vestes. Ele diz, olha, vocês bem sabem que para o que me é necessário, para mim e para os que estão comigo, essas minhas mãos me serviram. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu nunca cobicei prata, ouro e as vestes de ninguém. Ele diz que as suas próprias mãos serviram para que ele pudesse trabalhar e ter o seu sustento e sustentar aqueles que tinham necessidade. Era assim que a igreja primitiva ela vivia. Era assim no início da igreja. Mas hoje você olha, você vê só os líderes prosperando. Você vê só os donos das religiões enriquecendo. Aí você vê os membros cada dia indo a pior. Por que eles são enganados? Justamente porque eles não examinam as escrituras. As pessoas elas têm preguiça de ler as escrituras. Elas tiram tempo para todas as coisas.
mas não tiram tempo para examinar as escrituras. Elas vão para dentro dos templos religiosos, não levam as escrituras. Se levam, não abrem. E muitas das vezes só vão acompanhando aquilo que os líderes religiosos vão fazendo, e muitas das vezes eles vão distorcendo a palavra para enganar as pessoas, para levar as pessoas ao engano, para tirar das pessoas aquilo que as pessoas têm. É o que acontece dentro das religiões. É o que acontece com aquelas pessoas que frequentam os templos religiosos, que os líderes religiosos chamam de casa de Deus. É isso que acontece. Mas nesta noite nós estamos aqui pregando a palavra de Deus gratuitamente para você. Há mais de 2 anos, quase 3 anos, nós pregamos a palavra de Deus gratuitamente para você, sem cobrar nada. Nós andamos de cidade em cidade, pregando para você o arrependimento, a volta de Jesus, o juízo de Deus que se aproxima, para que você se volte para Deus enquanto é tempo, para que você se arrependa. Milhões e milhões de pessoas estão dentro das religiões, estão seguindo as religiões, mas não são salvas, mas continuam na prática do pecado, mas nunca se arrependeram de verdade. Por quê? Porque os seus líderes religiosos não estão preocupados com a salvação das pessoas. Eles estão preocupados que você esteja lá e continue dando o seu dinheiro para eles. Eles não estão pregando contra o seu pecado, contra o meu pecado, para que nós possamos nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos. Não. Eles estão lá pregando prosperidade. Você vai para dentro dos templos religiosos, aí eles ficam pregando prosperidade. Não, você vai ser próspero. Se você der o seu 10%, você vai ser milionário. Se você ser 10%, Deus vai lhe abençoar, abrir as portas do céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Para que Deus possa abençoar alguém, não precisa disso. Não precisa você barganhar com Deus. Não precisa você dar algo para Deus para Ele poder lhe abençoar, não. É pela misericórdia dEle, é a graça dEle. Não por aquilo que nós podemos dar. Mas os líderes religiosos, eles não pregam isso. Eles estão interessados em pregar para que você dê aquilo que você tem para eles. Eles não pregam arrependimento, que as pessoas têm que se arrepender, deixar os seus maus caminhos, deixar a prática do erro, deixar a mentira. Nada disso eles pregam. Porque se eles pregar aquilo que os apóstolos de Jesus pregaram, aquilo que Jesus pregou, que é o arrependimento, se eles pregarem dentro dos templos religiosos, as pessoas não vão mais para lá para dar os seus 10%, para dar as suas ofertas, para sustentar eles, porque eles são sustentados pelos seus membros. Eles enriquecem a custa dos seus membros. Muitas das vezes os seus membros em casa não tem nem o que comer e tira daquilo que já é pouco para tirar 10% para dar para os líderes religiosos. Você sabia que o dízimo, como os líderes religiosos pregam hoje, nunca foi dinheiro? A Bíblia fala lá no Velho Testamento que era alimento que as pessoas levavam, e não era todo mês, era uma vez por ano. As pessoas levavam os alimentos que eles colhiam na sua colheita ali, quando eles plantavam. Eles chegavam no final da colheita, eles pegavam 10% daquilo que eles colhiam e levavam para o templo. E a cada 3 anos, eles não levavam para lá, eles deixavam nas portas das suas casas, que era para vir o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Se alimentar com aqueles alimentos. Mas hoje você vê os líderes religiosos fazendo isso, pegando os 10% e ajudando aqueles que têm necessidade, ajudando aqueles que verdadeiramente necessitam. Não. Você que frequenta um templo religioso, que frequenta aí uma denominação, seja ela qual for, quando você dá o seu 10%, nunca mais você vai ver ele retornando. Como a Bíblia nos ensina lá que o dízimo eram aqueles próprios que davam os seus alimentos, eles próprios se alimentavam com os 10% que eles levavam para o templo. E hoje em dia as pessoas levam, nunca mais tem um retorno. Aí eles dizem, não, mas a igreja precisa disso, precisa daquilo outro, precisa... Jesus, ele nunca mandou construir templo. Jesus nunca mandou fazer igreja. Jesus nunca deu ordem para os seus discípulos para que eles pudessem sair de cidade em cidade e construir templo.
Me mostre aí nas escrituras. Você vendo Jesus dando ordem para os discípulos sair construindo templo ou construindo as chamadas igrejas que eles falam hoje. Jesus ele nunca ensinou os discípulos a construir templos ou igreja como se chama hoje. Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então hoje, nesta noite, você está ouvindo o evangelho. Você está ouvindo a pregação do evangelho. Cabe a você crer ou não. Cabe a você dar crédito ou não. Mas aquilo que Jesus ordenou, nós estamos indo, pregando o evangelho. Ele não mandou construir templo. Eu quero ver qualquer um dos líderes religiosos, pastores, ou qualquer que seja, padre, ancião, e mostrar nas escrituras, no Novo Testamento, aonde Jesus mandou construir templo, aonde Jesus mandou construir as chamadas igrejas, que os líderes religiosos chamam de igreja hoje. Não tem, porque Jesus nunca mandou construir. Ele mandou pregar a sua palavra. Ele mandou pregar o evangelho para que as pessoas pudessem ouvir, crer e ser salvos. Mas não vá se iludir com religião. Religião. Você sabe o que a Bíblia diz? Que religião é fonte de lucro. Então religião é fonte de lucro, meu amigo. Não vá se iludir com religião, seja ela qual for. Religião é fonte de lucro. Religião é só para enriquecer os seus líderes religiosos. É só você observar. Eu quero ver alguém aqui vir dizer que eu estou mentindo. Se todos os líderes de todas as religiões, todas elas, todos eles são milionários. E eles conseguiram isso como? Trabalhando? Você acha que eles conseguiram trabalhando? Claro que não. Eles conseguiram distorcendo a palavra, enganando as pessoas com palavras fingidas, como o apóstolo Pedro já nos alertou, que no passado houve falsos doutores, falsos profetas, mas ele disse que também no nosso meio haverá também falsos profetas, falsos ensinadores, que enganarão as pessoas com palavras fingidas, fariam o negócio das pessoas. Então, dentro dos tempos religiosos, as pessoas lá, elas são tratadas como produtos, são feitos negócios com a vida das pessoas. Esses líderes religiosos vendem a palavra de Deus, vendendo a salvação, como o próprio Jesus disse que é de graça recebeste, de graça dai. Então a palavra de Deus é gratuita, não precisa você pagar nada, mas aí você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar as coisas erradas e se voltar para Jesus enquanto é tempo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você não vai até Deus por meio de uma religião. Você não vai até Deus por meio de um pastor, por meio de um padre, de um ancião, por meio de qualquer denominação ou placa de qualquer denominação. Você vai a Deus por meio de Cristo Jesus. Porque quem morreu na cruz, quem foi? Foi o pastor, foi o padre, foi o Edir Macedo, foi o Papa, foi o R.R. Soares. Não, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, para nos dar vida e vida com abundância, quando nós cremos na sua palavra, quando nós nos arrependemos de todo o coração e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Nesta noite eu gostaria de ler uma palavra para você que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 17. Você que tem uma Bíblia aí, acompanhe conosco aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Talvez você, há quanto tempo que você não examina as Escrituras? Talvez você está com uma semana, com um mês, ou até com um ano, que não examinou as Escrituras, que não leu a palavra de Deus. E Jesus, ele diz, olha, examine as Escrituras, busque conhecimento da palavra. Jesus disse lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o povo ele erra porque ele não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Então as pessoas perecem porque elas não conhecem as Escrituras. As pessoas, muitas delas, por ser de uma religião,
elas acham que estão salvas. Por frequentar um templo religioso, elas acham que estão salvas, mas realmente elas nunca nasceram de novo. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário que o homem nasça de novo. Mas muitos deles não nasceram ainda. Muitos deles seguem uma religião, mas não nasceram. São apenas frequentadores de um templo, de uma denominação, mas não nasceram realmente não se arrependeram de todo o seu coração. Por quê? Porque se tivesse arrependido, tinha abandonado a prática do pecado, tinha abandonado o erro, tinha abandonado a mentira, o roubo, a prostituição, o adultério, as drogas, a cachaça, tudo isso tinha abandonado, se verdadeiramente tivesse nascido de novo. Mas não, apenas segue uma religião e acha que estão salvos. A religião não vai salvar. Quem vai salvar é Jesus Cristo, quando você se arrepender e crer nele como seu Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Paulo ele chegou em Atenas e ele esperava os companheiros ali, e ele viu toda a cidade entregue à idolatria. Então Paulo ali, o espírito dele ali se comovia, ele se incomodou com toda aquela cidade entregue à idolatria, servindo a deuses estranhos, servindo a outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Então Paulo, o espírito dele ali se incomodou, ele se incomodou com toda aquela situação, a cidade entregue à idolatria. Como na maioria das cidades hoje, a gente chega a ver na entrada de uma cidade um Deus falso, feito por mãos humanas, uma imagem de escultura onde a Bíblia diz que é maldição. Você vê, e os pregadores, os líderes religiosos que era para estar pregando contra a idolatria, não estão. A maioria deles tem medo de pregar contra a idolatria. A maioria deles tem medo de ir para uma praça e pregar contra o pecado, pregar contra o erro. Por quê? Porque eles estão interessados muitas das vezes naquilo que as pessoas têm, não em pregar o arrependimento para elas. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele viu toda aquela cidade entregue à idolatria, ele se incomodou. Ele se incomodou com toda aquela situação. Mas os pregadores de hoje, a grande maioria, não estão nem aí com a vida que as pessoas estão levando, que muitas delas estão indo rumo à condenação. Quantas pessoas que nesse dia de hoje que fecharam os olhos e abriram no inferno, milhares de pessoas. Quantas pessoas que foram dormir ontem e hoje não acordaram mais, e quando abriram os olhos, a alma delas estava em tormentos. Milhares de pessoas, porque aqueles que eram para estar pregando um arrependimento, para que as pessoas pudessem se arrepender, não estão. Mas o apóstolo Paulo, ele chegou naquela cidade, ele viu aquela cidade entregue à idolatria, ele se comoveu, o espírito dele se comovia, ele se incomodou com a situação daquela cidade. Versículo número 17 diz assim: de sorte que disputava nas sinagogas com os judeus e os religiosos todos os dias, e na praça, com os que se apresentavam. Então Paulo ele estava todos os dias disputando, ou seja, ali pregando para as pessoas, tanto nas sinagogas como nas praças. Paulo pregava a palavra de Deus, Paulo pregava o arrependimento, Paulo pregava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo estava no meio ali daqueles religiosos, pregando a palavra de Deus nas praças, nas ruas, nas sinagogas daquela época. Ele estava pregando naquela cidade que estava entregue à idolatria. Hoje a gente vai nas cidades aí, como nós temos de costume, é ir na cidade de Cocal ali, que para toda esquina, bem dizer, tem uma chamada igreja evangélica. A gente anda naquelas ruas, naquelas praças ali, não vê um pregador pregando contra a idolatria, não vê um pregador pregando contra o pecado. Mas Paulo, ele se incomodou. E ele pregava juntamente ali, disputava e pregava ali o arrependimento.
O versículo 18 diz assim: e alguns filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E os outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Então, quando Paulo começou a pregar ali naquela cidade, as pessoas começaram a se questionar, a se perguntar: o que esse paroleiro está pregando? O que esse tagarela está falando? De que Deus ele está anunciando? De quem que ele está falando? Paulo estava pregando Jesus Cristo e a ressurreição. Paulo estava pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas estavam se perguntando: o que esse Paulo está pregando? O que esse tagarela ele está pregando? O que ele está anunciando? Que nova doutrina é essa? E Paulo estava anunciando Jesus Cristo para as pessoas. Hoje, as pessoas elas estão sem conhecimento da palavra de Deus. As pessoas não conhecem Jesus Cristo. Quando nós chegamos em uma praça, em um lugar para pregar a palavra de Deus, as pessoas estão igual aqueles da época lá da cidade de Atenas. Eles começam a se perguntar: o que aqueles paroleiros, aqueles tagarelas ali estão pregando? O que eles estão falando? De quem que eles estão falando? Nós estamos falando de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas, por não conhecer Jesus, elas ficam se questionando: o que eles estão pregando? As pessoas ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Como acontecia nessa cidade, as pessoas não conheciam Jesus. E Paulo estava pregando, anunciando Jesus Cristo para aquelas pessoas. Mas eles não estavam... Mas eles não conheciam, eles estavam se perguntando ali. É o que acontece na maioria das cidades hoje. As pessoas não conhecem Jesus. Por quê? Porque você vai nas igrejas evangélicas, a maioria delas não prega Jesus Cristo, prega a prosperidade. Aí você vai nos templos católicos, lá não prega Jesus Cristo é o caminho, prega Maria, a Aparecida, Paulo e outros por aí, mas não prega Jesus Cristo. E as pessoas não conhecem realmente Jesus Cristo. Porque se conhecesse, já teriam buscado Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Era isso que Paulo estava anunciando em Atenas. O versículo 19 diz assim: e tomando, levaram o Areópago, e dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então eles pegaram o apóstolo Paulo ali, aquelas pessoas daquela cidade de Atenas, e levaram ele até um certo lugar. E eles começaram a perguntar para Paulo: nós podemos saber que nova doutrina é essa que vos fala, que você está pregando? E Paulo estava pregando Jesus Cristo. Paulo estava anunciando Jesus Cristo para as pessoas, mas eles não conheciam, mas eles não sabiam. Por quê? Porque eles serviam a outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Hoje as pessoas estão da mesma forma. Elas seguem religiões, seguem deuses falsos, mas não seguem o Deus verdadeiro. Porque se elas conhecessem Jesus, elas já tinham aceitado Ele como seu Salvador. Mas hoje as religiões pregam muitas outras coisas, menos Jesus Cristo, que é o único caminho, é a única porta, é o único meio de salvação para o pecador arrependido. O versículo de número 20 diz assim: pois estas coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos pois saber que vem ser útil. Ou seja, eles continuavam querendo saber aquilo que Paulo estava pregando, porque eles não conheciam Jesus Cristo. Como a maioria das pessoas hoje, elas não conhecem Jesus Cristo. A maioria das pessoas hoje, ela diz que tem fé em Deus, mas não conhece a Jesus Cristo. Como o próprio Jesus falou na sua palavra, lá em Marcos capítulo 7, ele diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. As pessoas dizem: olha, eu tenho fé em Deus, eu acredito, mas o coração está longe de Deus. O coração está nas práticas do mundo, o coração está nas coisas que esse mundo oferece. As pessoas dizem que crê em Deus, que ama a Deus, mas o coração delas está longe. Ela fala da boca para fora, mas o seu comportamento
mas os seus frutos não é daquele que conhece a Deus, não é daquele que verdadeiramente serve ao Senhor. Só fala da boca para fora, mas as suas atitudes negam, as suas obras negam. É isso que acontece. Muitos dizem, não, eu sou filho de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Você sabe que aquele que é filho obedece àquilo que o pai diz. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que obedecer à sua palavra. Nós temos que obedecer àquilo que está nas Escrituras, aquilo que Deus quer que nós obedecemos. Você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem obedecido aquilo que Deus quer por meio da sua palavra? Porque todo mundo diz que é filho de Deus, mas se for filho tem que obedecer. Você tem obedecido à sua palavra? Muitas pessoas ainda não tiraram nem sequer 10 minutos da sua vida para examinar as Escrituras, para ler a palavra de Deus, para ler o manual, aquilo que Deus quer que nós obedeçamos, fazemos a sua vontade. E Deus, ele é tão misericordioso. Deus, ele é um Deus bom de misericórdia. Nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias trabalhosos, nós vivemos dias de perseguição, nós vivemos dias de enfermidade, nós vivemos dias de violência. Tudo isso nós vivemos. E hoje eu e você estamos aqui porque Deus, ele tem cuidado de nós, porque Deus, ele é misericordioso. E muitas das vezes as pessoas se acordam pela manhã e nem agradecem a Deus pela noite, e nem agradecem a Deus pelo pão de cada dia, e nem agradecem a Deus pelos livramentos que Deus tem dado. E Deus, ele é tão misericordioso, mas muitas das vezes as pessoas nem se lembram de Deus e dizem ainda que é filho de Deus, e diz que acredita em Deus e não obedece a sua palavra, e não conhece a Deus, como as pessoas aqui da cidade de Atenas. Paulo estava pregando a respeito de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que não existe salvação fora de Jesus Cristo, que não existe salvação em outro lugar, que não existe salvação em religião, em líder religioso, em placa de denominação. A salvação não está lá, a salvação está em Cristo Jesus. As pessoas precisam entender isso. A salvação, ela está em Cristo Jesus, naquele que se entregou na cruz do Calvário. Mas Jesus disse que a sua volta, ela seria como os dias de Noé. Você sabe o que aconteceu no dia de Noé? Deus, ele viu a maldade da humanidade se multiplicando, que Deus resolveu dar um basta naquela geração. Deus resolveu destruir aquela geração. Jesus disse que a sua volta será semelhante ao dia de Noé. O dia de Noé era só violência, era só maldade no coração do homem. O homem só pensava em fazer maldade. A geração de Noé só pensava em roubar, em matar, em destruir, em adulterar, em fazer tudo isso, em beber, em se embriagar. Era isso que a geração de Noé pensava. Jesus disse que a volta dele será como o dia de Noé. Agora eu lhe pergunto nesta noite, será que esses dias que nós estamos vivendo hoje, ele está semelhante à geração de Noé? Será que está parecendo com os dias de Noé? Mas antes de Deus enviar o juízo sobre aquela geração, Deus levantou Noé ali para pregar, para anunciar para aquelas pessoas que viam um dilúvio que ia destruir aquela geração. Mas as pessoas deram crédito, as pessoas ouviam, mas não davam crédito. Assim está essa geração de hoje. Ouvem a palavra, mas não dão crédito. Ouvem a palavra, mas é igual a geração de Noé, zombou de Noé. A geração de hoje ouve a palavra, mas zomba da palavra de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém se escarnece. Então, aquela geração de Noé zombou de Noé, mas pagou um preço muito alto. A Bíblia diz que foram destruídos. Restou-se apenas Noé e mais 7 pessoas daquela geração. Agora eu te pergunto, a geração de hoje, quantos que irão escapar do juízo de Deus? Ou você acha que Deus também não irá derramar o seu juízo sobre essa geração, assim como ele derramou sobre a geração de Noé? Por isso, se volte para ele enquanto é tempo, não perca a oportunidade.
não vá cometer o mesmo erro da geração de Noé, que não deu crédito e foi destruído. Mas aí você olha para a geração de hoje, ela está cometendo o mesmo erro da geração de Noé, não estão dando crédito, a maioria zomba. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias apareceriam zombadores, que escarneceriam da palavra de Deus, iriam zombar da palavra de Deus, e é isso que está acontecendo nos últimos dias. Deus, pela sua rica e infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos pregar, para que nós venhamos anunciar a palavra de Deus para você, para que você se volte para Ele enquanto é tempo, mas a maioria deles não querem, a maioria deles querem viver na prática desse mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Leia as Escrituras. Está lá na carta do apóstolo Tiago, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo do mundo? É ser amigo daquelas coisas que o mundo oferece, ser amigo das práticas do mundo, ser amigo daquilo que o mundo pratica, ser amigo da mentira, do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da bebida, das drogas. Se você é amigo dessas coisas, se você pratica essas coisas, você se torna inimigo de Deus. É por isso que nós temos que nos arrepender e se voltar para Ele enquanto é tempo. Por isso que Paulo estava pregando em Atenas o arrependimento para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas se voltassem para o Senhor enquanto era tempo. Porque Deus, Ele é rico em misericórdia e nos dá a oportunidade para que nós possamos voltar para Ele. Eu não estou aqui, não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou bom, não. É pela misericórdia de Deus, é porque Ele é rico em misericórdia, que Ele está dando essa oportunidade para mim estar pregando para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também está te dando essa oportunidade de você estar ouvindo esta palavra nesta noite. Hoje pode ser a última vez que você ouve esta palavra, que você ouve esta mensagem, porque amanhã Ele pode requerer a sua alma, ou essa noite, ou a minha. Eu posso ir dormir hoje à noite e não acordar amanhã. Da mesma forma pode acontecer com você. Mas realmente, será que você conhece Jesus Cristo? Realmente você já se arrependeu daquilo que você praticou hoje, daquilo que você fez que desagradou a Deus? Mas muitas das vezes as pessoas hoje, aqueles que eram para pregar a verdade, não estão pregando, preferem pregar mentira para as pessoas. Eu não estou preocupado se você vai achar bom, se você vai gostar da mensagem, não. Eu estou preocupado em pregar a palavra de Deus para você, para que você possa se arrepender de seus maus caminhos e se voltar para Jesus enquanto é tempo. E no versículo de número 21 diz assim: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, a não ser de dizer e ouvir alguma coisa. Então, todas aquelas pessoas da cidade de Atenas, elas não se preocupavam em nenhuma outra coisa, a não ser falar e ouvir as novidades daquela cidade. Então o apóstolo Paulo, ele aproveitou a oportunidade de pregar para aquelas pessoas. Então nesta noite, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você. Ele está voltando. Todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Quando você vai ler lá em Mateus 24, Jesus ele fala dos sinais da sua volta, que próximo à sua volta iria haver guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, doenças. Tudo isso está acontecendo, e o amor de muitos se esfriando. Tudo isso está acontecendo. Então a volta de Jesus, ela se aproxima. Se volte para Ele enquanto é tempo. Não perca a oportunidade da salvação. A salvação ela está em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo estava anunciando aqui na cidade de Atenas, que as pessoas não estavam entendendo, não conheciam Jesus Cristo. Então o 22 diz assim: e estando Paulo no meio do aerópago, disse-lhe: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então eles estavam, Paulo viu que aquela cidade ela estava debaixo da idolatria e eram supersticiosos e acreditavam em Deus que não era o Deus verdadeiro, como as pessoas estão hoje, nos dias de hoje.
acreditando em mentiras, acreditando em deuses feitos por mãos humanas, acreditando que uma imagem de escultura pode salvar, acreditando que templos podem salvar, acreditando em superstições, acreditando em falsos profetas, tudo isso as pessoas acreditando, como as pessoas de Atenas acreditavam. Mas você tem que se voltar para Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu não estou aqui pregando para você mais uma religião. Eu não estou lhe convidando aqui para você seguir a religião católica. Eu não estou lhe convidando para você seguir a religião evangélica. Eu estou lhe convidando aqui para você seguir Jesus Cristo, para que você se volte para Ele enquanto é tempo, enquanto Ele está te dando a oportunidade nesta noite. Que Deus possa abençoar cada um que ouviu esta mensagem, que Deus possa falar com você, que Deus possa abrir o seu entendimento, para que você possa conhecer as verdades da palavra de Deus. Meu cabelinho Não adianta subir morro de joelho, se arrastar feito cobra pelo chão. Pagar começa uma idolatria que não dá a garantia do homem ter salvação. Ela é do tipo que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, não tem visão. É uma escultura pendurada em um prego, é cego, guiando o cego. Tá, irmãos, a palavra, irmãos, foi anunciada, é que o Espírito Santo de Deus possa, irmãos, abrir o entendimento do povo, para que possa, irmãos, entender o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos obedecendo a ordem que o próprio Jesus nos deu. Então nós estamos, irmãos, cumprindo a ordem que Jesus nos deu. Já está, irmãos, aqui anoitecendo, e que o Senhor, irmãos, se permitir, nós voltemos aqui mais vezes. Amém? Clama Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte e Ele tem a solução. Sabe que o Senhor condena, reza missa e novena, romaria e oração. Imagem esculta, vera, hóstia, simpatia, purgatória, Ave Maria e rosário da oração. O crente salvo não aceita bugiganga, não tem medo de pisanga e nem de ser dos seus. Quem tem Jesus abre a boca e dá glória, porque a sua vitória está na palavra de Deus. Quem tem Jesus abre a boca e dá glória, porque a sua vitória está na palavra de Deus. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama a Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte e Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama a Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte e Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama a Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu